Maravilha, tá ligado aí na nossa programação? Então seja bem-vindo aqui a mais uma edição do nosso Câmara em Pauta. Hoje a gente vai falar aqui sobre um projeto de lei de autoria do vereador Maurício Brinquinho sobre rodízio de veículos na cidade de Guarulhos. E aí, hein? Projeto polêmico, você é a favor, você é contra, atrapalha, ajuda, é bom, é ruim? Isso é o que a gente vai discutir agora nesse programa com a presença, claro, dele, do autor do projeto, Maurício Brinquinho, vereador do PT. Tudo bem, vereador? Obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta de hoje. Tudo bem, Leandro. É um prazer estar aqui e fazer um debate sobre qualquer tipo de discussão que vai ajudar a cidade. Eu acho que é importante a nossa participação e agradeço o espaço que é cedido por vocês. Estamos aí para debater justamente isso. Também com a gente vamos receber aqui o apoio do Ticiano Neves Tavares, que é o secretário adjunto da Secretaria de Transportes e Trânsito aqui da cidade de Guarulhos. Ticiano, tudo bem? Seja bem-vindo ao Câmara em Pauta. Tudo bem, Leandro. Eu que agradeço o convite e agradeço aí a presença de todos aqui para um debate nessa questão. Isso aí, vamos levantar a bola aqui, ver se é bom, ver se é ruim, vamos tentar mostrar os vários pontos. Também com a gente, para ajudar na parte acadêmica, né, com aquele conhecimento, aquele estudo, Marcos Timóteo Rodrigues de Souza, que é professor do curso de Engenharia Civil da Universidade UNG e olha só que chique, pós-doutor em Transporte e Mobilidade Urbana. Marcos, tudo tranquilo? Obrigado por ter vindo aqui ao Câmara em Pauta. Tranquilo, obrigado pelo convite. É muito importante debater a questão real do que acontece na vida real, ligada à questão acadêmica. Muito obrigado pelo convite, espero que seja bem legal a conversa. Passando da teoria à prática, sim, né? sim. É o que a gente vai fazer nesse programa. E se você quiser mandar aquele e-mail pra gente, sugerindo lá o tema que você gostaria de ver retratado aqui, câmaraempauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br. Mande pra cá, faça o seu contato com a gente, diga o que você gostaria de ver aqui debatido no Câmara em Pauta. Bom, Brinquinho, acho que a gente tem que começar, evidentemente, pelo princípio, né? Queria que você explicasse o projeto de lei e por que você... o que te motivou a fazer esse projeto de lei, qual foi a sua justificativa para fazer esse projeto de lei para apresentar aqui na cidade? Na verdade, Leandro, Ticiano, professor Marcos, eu estou tentando provocar uma discussão, um debate, para que a gente discuta justamente o que o professor aqui vai nos dar numa aula com certeza, que é a questão de mobilidade urbana. Mobilidade urbana e a necessidade da gente dar prioridade para o transporte público, né? Então, nesse debate, um dos pontos é a discussão efetivamente do rodízio, que seria como é feito em São Paulo. Mas o mais importante não é só a questão do rodízio, quero deixar bem claro nesse debate aqui hoje, é que a gente realmente discutir a questão de mobilidade, a questão do transporte público, a necessidade de você ter um transporte, uma prioridade no transporte, né, público, justamente para você deixar mais veículos em casa, para você ter mais qualidade no transporte, para baratear esse transporte e para interligar tudo com mobilidade. Então você precisa discutir questão de vias para bicicleta, etc. Nas nossas próprias calçadas hoje em Guarulhos, que a gente já há muitos anos, a gente não tem uma calçada apropriada para as pessoas andarem. Então, na verdade, esse projeto de lei não vem só como uma questão direta do projeto em si, né? É um dos pontos que eu quero fazer o debate dentro da Câmara, para que a gente continue discutindo mobilidade urbana e a prioridade do transporte coletivo. Com certeza, mas como ele é objeto de nossa análise hoje, então por isso que eu perguntei por que dentre esses aspectos todos de mobilidade urbana, você também pensou esse projeto. Nós também, por isso mesmo. São várias questões, são vários pontos para que você tenha um transporte coletivo mais rápido, mais eficaz, que você tenha prioridade para esse transporte coletivo. A gente tem outros projetos que também discutem o transporte, não só o transporte coletivo, como também questões referentes à mobilidade. Então, um dos projetos é esse. Você vê, a gente tem aqui alguns dados, hoje a gente tem quase 700 mil carros em Guarulhos que são registrados em Guarulhos, né? Depois, aproximadamente, que o Ticiano pode me ajudar também com isso. Em 20 anos, a cidade de Guarulhos ela teve 281% de aumento de veículos particulares, enquanto São Paulo teve 180%. Então, o crescimento em Guarulhos está sendo bem mais acelerado do que o crescimento em São Paulo. Isso porque a gente ainda não está colocando aqui os carros que a gente não tem informação, né, Ticiano? Sim. São carros que estão aqui na cidade, que são registrados em São Paulo ou que passam pela cidade. Então, a cidade ela não foi projetada para um grande... pouco que eu posso falar, porque às vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Você tem um professor aqui, então, para a gente não falar besteira, mas pelo que a gente vê, pela prática, como eu sou motorista de ônibus, prática é que a gente não tem uma cidade que ela foi projetada para acomodar um número tão grande de carros.
Então a gente tem que começar a arrumar saídas, não sei se... São vias relativamente São vias estreitas. A relativamente gente agora eu vou colocar eles na estreitas, roda também no debate, mas antes pra gente já poder tô dar fazendo seu papel aqui, né? Você me desculpa, mas... Se quer ancorar o programa, pode ser aqui, velho. Brincadeira. Mas para poder embasar um pouco melhor nossa discussão, muita gente questiona a questão, né, de você usar trânsito como uma matéria municipal, se é possível, se isso é só competência do Detran, se não é, se é legislação federal. Então, para quem não sabe, aqui na casa a gente tem as comissões, né, que analisam tanto o mérito como a constitucionalidade dos projetos. Sim. E a gente vai ouvir dois pareceres diferentes, o da Comissão de Constituição e Justiça, presidida pelo vereador Marcelo Seminaldo, e o parecer da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico, presidida pela vereadora Sandra Gileno. E, evidentemente, eles vão explicar os pareceres aí, a gente volta aqui para comentar, e aí vou colocar o Ticiano e o professor Marcos para falarem também. Vamos ver. Na Comissão de Constituição e Justiça, o nosso trabalho é falar sobre a legalidade da propositura dos vereadores. Do ponto de vista da legalidade, da constitucionalidade, o município ele tem sim competência para legislar sobre questões atinentes ao trânsito da cidade por conta do interesse local, e o vereador também tem essa capacidade e competência legislativa. Então, do ponto de vista da legalidade, está correto, por isso que a comissão deu parecer favorável ao projeto de lei, que não tem nada a ver com o mérito. Eu acho que é um projeto bom, né? Porque nós precisamos mesmo, se a gente for analisar, de um rodízio na cidade, porque hoje as pessoas, quando elas saem, vêm até o centro, é uma situação difícil, que você levaria, vamos supor, 15, 10 minutos, você leva a 40 minutos, meia hora para chegar. Então, e ele colocou um projeto que o rodízio será total, nos bairros, centro. Então, eu acho que o projeto tinha que se especificar, né? Se fosse só algumas vias importantes. As pessoas do bairro não têm como se locomover. Então, fica difícil para a gente ser favorável a um projeto desse. Então, assim, se fosse um projeto que especificasse as vias mais importantes da cidade, com certeza esse projeto a gente seria favorável. Bom, você viu aí os pareceres, então, da Comissão de Constituição e Justiça favorável e da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico contrário. Daqui a pouco você vai falar em sua defesa, tá, vereador? Tudo bem, mas antes eu queria primeiro ir naquele debate que a gente estava fazendo aqui, antes de a gente comentar exatamente os pareceres, que você disse de favorecer o transporte público, melhorar o transporte público, e é aí que eu quero que o Ticiano entre nessa parada. Muita gente reclama do transporte público, não só em Guarulhos, como em muitas cidades, né, evidentemente, do país. Será que se a gente fizer o rodízio, o transporte público dá conta dessa demanda a mais que teria de trazer passageiro de um lado para outro? Porque os ônibus também sofrem, falta metrô na cidade de Guarulhos, falta trem na cidade de Guarulhos, que é uma questão que prejudica a mobilidade urbana. Será que só ônibus, só van, daria conta? Leandro, você foi muito bem nessa questão, né? Em São Paulo tem o rodízio, mas temos lá vários meios de transportes coletivos, como o trem, o próprio metrô. Então, nessa questão do rodízio, favorece, porque a pessoa deixa de usar o veículo, mas tem outras opções. Aqui em Guarulhos, a secretaria, os técnicos da secretaria, acham inviável a questão do rodízio inicialmente. Por quê? Porque a gente não tem uma malha viária que favorece essa questão, e não temos outros meios de transporte, ficaria presos ao ônibus, né? Ônibus, táxi, que são os dois meios que conseguem se locomover por toda a cidade. É claro que o projeto deixa específico aí a cargo da secretaria, a região que seria, né, o nosso rodízio aqui, né? Mas a gente acha inviável nessa questão. Tem que ter um incentivo do transporte coletivo, sim, mas poderíamos ter outras medidas, como incentivar o corredor de ônibus, né? Melhorar a malha viária em algumas regiões, né? Até com desapropriações. O quanto que esse metrô que vai até o aeroporto vai dar de refresco para a cidade? Ou vai ser uma coisa muito específica mesmo, só o aeroporto? Assim, o refresco é para quem se locomove até São Paulo. Por quê? Porque a estação é de lá para São Paulo. Então, o que a gente está readequando? Algumas linhas de ônibus, como foi criada agora a linha o circular da saúde, né? Que favorecerá a população a chegar até o metrô. A própria linha circular da saúde, que passa nos principais pontos de saúde da cidade, vai estar conseguindo levar o nosso munícipe até a estação do metrô para estar se locomovendo até São Paulo. Mas, em princípio, então, pela limitação de meios de transporte que a gente tem na cidade, os técnicos da secretaria têm que se posicionar de maneira contrária. De maneira contrária, sem dúvida, né? Ficaria muito restrito a questão do ônibus, né? Porém, a gente acha que favoreceria quem tem dois veículos, né?
Então aquela pessoa que trabalha na região E que aí não muda nada no fim das Não contas. muda nada, porque o cara vai deixar de usar um carro para usar o outro. Deixa eu ouvir o professor Marcos, você já fala já, Brinquinho, eu sei que ele está pulando na cadeira aqui. Brincadeira. Professor Marcos, especialista em mobilidade urbana. E aí, esse rodízio vai refrescar ou não vai? E é viável para Guarulhos ou não por conta dessas limitações que temos na cidade? Tá. A gente fica um pouco preocupado com a análise que a vereadora falou que seria por outros bairros, né? Acredito que sempre o rodízio é na área central, sempre na área central como é São Paulo. A questão de refrescar ou não, vamos pensar o seguinte, no Brasil inteiro só São Paulo usa, certo? Belo Horizonte, Curitiba... São Paulo tem uma frota de mais ou menos 6 milhões de veículos. Isso, 2 para 1. Guarulhos também está 2 para 1. Então vamos pensar em Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, outras grandes capitais que não têm rodízio, certo? E Guarulhos vai ser a primeira cidade não capital com rodízio, mas está aqui do lado. Vamos pensar em São Bernardo, aqui do lado também, que é uma grande cidade que está na região metropolitana. Pensar em outras cidades no entorno, Osasco, que tem um problema muito sério também de mobilidade, várias cidades no entorno de São Paulo. Como o vereador comentou, é muito legal essa questão de botar o debate para conversar e para tratar de vários assuntos. Mas chegando ao ponto específico, como o Tiziano comentou aqui, ela fica inviável nessa questão por ter, até a gente não tem muito claro o que é o centro expandido ou centro de Guarulhos e como são as vias e como são as capacidades da via. Isso nem a secretaria tem, né, Tiziano? Então, a capacidade viária da via, a capacidade de circulação de veículos, no caso particulares, de motocicletas, que vem aumentando muito o número de motocicletas, dos próprios veículos. Isso é um estudo que demanda um tempo. O que a gente percebe é que não tem um caos na região central dessa forma toda, a ponto de ter um rodízio, né? Mas a gente percebe também que até em São Paulo o rodízio já não é mais viável. A questão, o número de veículos aumenta, como o próprio vereador disse, aumenta drasticamente, né? E a malha viária continua a mesma. Então, assim, o que a gente percebe ali na secretaria, com os nossos técnicos, é que teria que ter um maior incentivo no aumento da malha viária e descentralizar, né? Então, universidades, faculdades em outras regiões, pequenos centros, né, na cidade, como hoje já tem o São João, né? E aí mexer na questão de desapropriação para largar grandes avenidas, como vai ser feito na JK, né? Na região dos Pimentas, a região do shopping ali, terá o corredor de ônibus, será duplicado. Nessas questões eu sempre me lembro do Paulo Maluf, né? Ele realmente é chincalhado e tudo mais, e lógico tem seus defeitos e tudo mais, mas ele sempre pensava megalomaniacamente, né? A avenida era para 500 mãos e aí acabou dando fluxo para tudo que ele pensou. Deixa eu só ver se o professor quer concluir, aí eu prometo que eu te passo a palavra para você se defender e justificar antes da gente ir para o intervalo para ser justo. Só Professor, concluindo, conclui aí, por favor. a gente percebe que no Brasil tem bastante estudo de 2000 para cá, quase 20 anos, aí vamos colocar 20 anos, sobre mobilidade. E aí a questão da mobilidade virou um debate muito importante. Antes de 2000, eu lembro muito bem que não tinha esse debate muito claro, né? Eu defendi uma tese em 98, era uma das primeiras falando sobre mobilidade. Hoje tem muito estudioso muito bom em São Paulo, no Brasil. Então, vai surgir muitos estudos. E vai surgir muitos estudos entender o que é centro e o que é capacidade. Só o último detalhe. No mundo inteiro, só quem adota rodízio são cidades de países de terceiro mundo. Aqui, Santiago do Chile, Bogotá. E no primeiro mundo em geral, dá um caso rápido. Ljubljana, capital da Eslovênia, tem 300 mil habitantes. Ela foi eleita por 2 ou 3 vezes como a cidade mais verde para o trânsito. Então tem um trânsito organizado, pouca poluição e pouco congestionamento. Mas ela tem 300 mil habitantes, capital de um país com aquela quantidade. Então essa questão de rodízio é muito um debate do terceiro mundo, entre aspas, né? Que é um problema típico nosso mesmo, que merece conversa, merece muita conversa, né? Tem uma questão aqui de Londres, depois eu vou colocar como Londres faz, que é quase um rodízio disfarçado. Vamos fazer o seguinte, vereador, deixa eu chamar o intervalo, porque eu estourei em 2 minutos. Na volta, a palavra é sua, e aí você comenta os pareceres das comissões e, evidentemente, para o posicionamento da secretaria também e até do professor, para a gente entender melhor como é que se estudaria na cidade de Guarulhos, se é possível ou não. Pausa aqui no Câmara em Pauta, a gente já volta. Legal, Câmara em Pauta de volta, hoje discutindo aqui o rodízio de veículos na cidade de Guarulhos, ter ou não ter, projeto de lei aqui do vereador Maurício Brinquinho, que comparece hoje à Câmara em Pauta, acompanhado do Tiziano Neves Tavares, que é secretário adjunto de Transportes e Trânsito, e também do professor Marcos Timóteo Rodrigues de Souza, professor do curso de Engenharia Civil da Universidade UNG e pós-doutor em Transporte e Mobilidade Urbana. Antes da gente ir para o intervalo, né, vereador, a gente ouviu aqui palavras como centro expandido,
que não se sabe muito bem onde é aqui em Guarulhos, essa delimitação, os pareceres das comissões. E eu queria só aproveitar e pedir para o Emerson mostrar aqui, que em São Paulo tem a área do centro expandido bem determinada no mapa, né? Lá já há uma expertise nessa questão do rodízio, já tem há um bom tempo em São Paulo. Então você pode ver aqui, eles delimitam uma área, e dentro dessa área que você não pode circular, no restante você pode circular no horário das 7 da manhã até as 10 da manhã e a partir das 5 da tarde até as 8 horas da noite. Vereador, qual a palavra para as suas defesas / argumentações? Não, Leandro, eu não vou me Fica à defender vontade. de nada, Não, não. dos Na pareceres, verdade, pelo menos, né? nós Do parecer, vamos, eu acho que... o parecer do Marcelo Seminaldo está bem claro. Questão legal, você tem a liberdade de fazer, tanto de discutir o trânsito, quanto de propor leis, né? No caso da vereadora Sandra Gilena, eu acho que ela não se ateve ao mérito realmente do projeto. Porque o projeto está escrito que quem vai determinar a área mais necessária seria o trânsito com estudos, que nem o professor falou. Não adianta também, porque até hoje eu também não vi nenhum estudo da secretaria dizendo onde é a parte pior do trânsito. Não adianta, desculpa, Tiziana, mas não adianta você falar... O trevo mas é não adianta caótico. você falar para mim que o centro de Guarulhos não tem não tem essa prioridade, Não é um caos, porque né? não é Foi um citado. caos. Desculpa, então começa a andar no horário de pico lá que você vai ver que é um caos. Continua. O centro de Guarulhos, hoje ainda, o centro comercial de Guarulhos, ele é desse tamanho, com as ruas totalmente estreitas, né? Qualquer momento que você pega ali, para você ter uma vazão, você leva quase meia hora, às vezes, para sair do centro, para chegar até o Paravente. E não dá 10 minutos, você conhece que você mora ali próximo, né? Então, esses estudos têm que ser feitos. Então, acho que a vereadora não se ateve ao mérito do projeto. Tanto é que no começo ela fala, seria bom, é uma ótima ideia, mas quando se coloca para os bairros é que não fica, né? Foi essa a argumentação dela. E não é isso. Na verdade, quem tem que fazer, quem tem que construir esse mapa da onde está pior o trânsito, onde merece ou não merece um rodízio, é a secretaria, né? Por outro lado, o governo ele só age quando ele é provocado. Por exemplo, Secap não tem caixas d'água lá, né? Então o governo tem que estar lá diretamente deixando que a água seja, não deixando que falte água. Pode ver que a água, por exemplo, no Secap não tem rodízio de falta ou não de água. Por quê? Porque como não tem caixa d'água, como que você vai fazer um rodízio num lugar que se não tiver água no dia, ele não tem nenhuma forma de ter guardado um pouco de água para usar no dia seguinte? Então, no Secap hoje você tem um projeto, um plano de governo que ele não deixa faltar água naquela região, justamente porque eles não têm reservatórios. Se a gente não provoca o governo para que tenha-se um plano, um projeto de transporte, um projeto de trânsito, a questão dos grandes centros, da mudança dos centros, foi uma questão que foi implementada, inclusive, pelo Partido dos Trabalhadores. Então, o São João hoje é um centro comercial também. Muita coisa se consegue resolver lá no São João e não precisa vir até o centro de Guarulhos, porque justamente o Partido dos Trabalhadores teve esse projeto, esse plano de governo. Assim como no Pimentas também. O que eu sinto um pouco hoje do governo atual é que a gente não tem um plano realmente de discussão do transporte em geral, do transporte público e do trânsito. Você não tem como acomodar uma bicicleta, você não tem como acomodar uma moto, você não tem como acomodar as próprias calçadas na questão de mobilidade urbana, né? Então, a necessidade, também na questão terceiro mundo, eu vou analisar um pouco mais, já que o professor está falando, acho que vale a pena a gente também aprender um pouco mais. Mas nessa questão de Guarulhos, por exemplo, eu não consigo enxergar onde conseguem desapropriar locais no centro de Guarulhos, em alguns bairros, para que seja ampliado a avenida, para que seja ampliada a rua, para que a gente possa ter uma... E aí, assim, Tiziano, novamente, não é necessário grandes gastos no sentido de você fazer um corredor de ônibus. O corredor de ônibus ele é bom para ser visto. Mas uma faixa exclusiva de ônibus já bastaria, né? Ajudaria bastante. E no Rio de Janeiro você tem algumas faixas exclusivas de ônibus que você tem vários radares. Então o carro pequeno entrou aqui na faixa, se ele foi pego por um radar para ele entrar numa via, para ele entrar num cruzamento, né? Se ele for pego no próximo radar, ele vai ser multado. Antes dele passar no próximo radar, ele não é. Então,
é uma forma que resolveu, né? Mas tem que ser faixa exclusiva. Não adianta você colocar uma faixa exclusiva que depois você pode pôr o táxi para rodar, depois você põe a van escolar para rodar, depois você põe... que aí já não vira mais faixa exclusiva. Só para a gente não se alongar muito, então, vereador, deixa eu ouvi-los também. Se a melhor coisa, então, não é o rodízio, ou se é o rodízio, qual é a melhor alternativa? O que eu quis dizer não é que não é o rodízio. O rodízio é uma das exatamente, mas estou dizendo, que tem que ser tomada num projeto, num plano de Mas se é um ponto que ele pode ser incluído ou descartado, que é isso que a gente está debatendo aqui, São Paulo, quais são as alternativas que a gente tem para melhorar a mobilidade urbana de São Guarulhos? Paulo, o então? rodízio já não é mais eficaz como foi no início. Se eu não me engano, foi implantado em 97. Isso, começou. Agora já estão pensando, acho que na gestão Kassab já pensaram em um pedágio na área central, né? Que também foi um tiro no pé do governo e desistiu. Que é o que faz Londres, então vou aproveitar. Hoje, Vou aproveitar. Então não retire o rodízio. assim, Vou aproveitar aqui, vereador, só colocando aqui que ele citou aqui a cobrança do pedágio urbano. Londres cobra um pedágio urbano desde 2003. Então, das 7 da manhã até as 6 da tarde lá, durante a semana, os motoristas pagam uma taxa de 10 libras, equivalente a mais ou menos R$40, para poder trafegar no centro londrino. Então, lá não há um rodízio, mas há uma restrição via financeira, né? Você teria que pagar mais um imposto, além dos impostos que você já paga na cidade. Vai lá. Com relação a isso, em Guarulhos, eu acho que a nossa malha viária mesmo não é porte para essas questões, né? Tanto de cobrar como a questão do rodízio. Só favorece quem tem 2 veículos ou 3 veículos e assim sucessivamente. Agora, com relação às desapropriações, por exemplo, na área central a gente tem ali o estacionamento do Polishop. Pode estar sendo feito um terminal ali na região do Polishop. Já até o governo passado já teve algumas questões sobre isso, mas ao mesmo tempo que o governo passado fechou o centro, né, fazendo um calçadão ali. Por que não deixar uma via de ônibus ali na Dom Pedro, né? Ou seja, o munícipe desce lá embaixo, tem que subir até o centro de Guarulhos, né? E são lojas que empregam milhões de pessoas, mais de milhões de pessoas ali, todas as lojas, shopping, tudo. Poderia ter um ponto ali na área central favorecendo o transporte coletivo. Então a gente tem que ver o que do rodízio? Qual que é a intenção do rodízio? Tirar veículos da rua, favorecer o meio ambiente, reduzindo o monóxido de carbono, é esse? Tudo Esse era o fator além de dar prioridade para o transporte inicial pensado em São Paulo. A intenção é favorecer o transporte coletivo, né? Sim. Vamos criar aí faixas exclusivas, em vez de criar o rodízio, talvez pelo tamanho da cidade seja possível, né? Tem que ver qual que é a questão. Conseguir trazer trem, metrô. Qual que é? Favorecer as empresas de ônibus ou é favorecer o transporte coletivo? Favorecer o transporte, né? Então a gente tem que analisar. Tem que analisar dessa forma, né? Ver o ponto gerador, de onde as pessoas vão, para onde elas querem ir, né? Porque às vezes você reduz o número de veículos, mas também o transporte público não tem tanta demanda. O que a gente tem mais de trânsito, e aí a Secretaria tem mapeado essas questões, é a volta para Guarulhos, né? Tanto da área central como de outras regiões de São Paulo. Por exemplo, a gente está em fase de teste... São Paulo para cá e saindo daqui para São Paulo. A gente está em fase de teste, por exemplo, todo esse problema de ida e volta, de cena, que é o mais grave. Sim, mas o rodízio seria no centro. Nesse problema aí eu quero ouvir o professor que passa mais tempo no trânsito, que tem o estresse do trânsito. Hoje a gente tem um estudo que diz que o motorista hoje de transporte urbano é a segunda profissão que mais afasta por problema de estresse. A primeira é policial militar. Deixa eu só ouvir o professor sobre isso, então, que eu acho que ele tem alguma coisa legal para passar para a gente nesse sentido, professor, por favor. Várias coisas interessantes. Se a gente não deixar, o professor não fala. Eu tenho que tentar coordenar aqui, que você está falando. Vai lá, professor. Muito aprendizado com vocês aqui. É interessante também, além de ver a questão do centro expandido, o que é o centro expandido, primeira coisa, a morfologia, a forma das cidades. Como eu falei de Osasco, São Bernardo, São Caetano, cidades que estão em torno aqui, está tendo debate sobre rodízio nessas cidades? Primeira coisa é pensar nisso. São Paulo como centro da metrópole tem o rodízio. As prefeituras descartaram sim, no ABC descartaram. É uma medida impopular. Sim, também, né? é impopular. Descartaram. Ter coragem, né? Para mexer em trânsito, transporte e desapropriação. E o debate sendo feito, você aprende. Então, quando a gente fala de Guarulhos e capacidade viária, todas as cidades do nosso entorno, da região metropolitana, têm capacidade viária baixa, pela sua própria formação histórica. Sim. Aquele centro histórico antigo que começa a crescer, que os carros vêm com a revolução aí, depois pós-Segunda Guerra Mundial. Vamos pensar assim. Outra coisa que é bem interessante pensar, além do centro e o centro expandido, o que é hora pico? O que é hora pico? Então, os debates de mobilidade, além da questão de usar a bicicleta, usar corredor de ônibus, andar a pé por calçadas boas, né, largas,
Hora pico. O que é hora pico? Então eu não posso pegar em Guarulhos e fazer o mesmo modelo de São Paulo e trazer para cá. Pode não ser o mesmo horário Hora de pico pico São aqui, Paulo né? 7 às 10 e de 17 às 20. Vou trazer o mesmo modelo para cá. São Paulo tem um relevo diferente. Guarulhos tem uma morfologia, um relevo diferente. As vias são diferentes. Então se eu estou dirigindo um carro e eu sei que eu não posso entrar no centro, qual que é a minha via de escapatória desse centro? Onde eu vou deixar meu carro? Então, é bom pensar também o que é hora pico em Guarulhos, né? Então, esse debate é uma coisa legal que Esse é um os estudo legal pra estudiosos se vão fazer, pensar né? isso, né? Nas universidades, na prefeitura, na Câmara de Vereadores e também a questão de o tempo de estudo. Então, existe software hoje em dia, softwares com informações que você pode calcular e fazer dados sobre hora pico ou quantidade de capacidade viária ou circulação, onde pode ser colocado um corredor de ônibus. Isso leva um tempo também, dos pesquisadores, das informações, gente para coletar dados. Então, isso tudo leva um tempo, tanto para o poder público, né, como para as empresas de ônibus mesmo. Outra coisa interessante, você falou de Londres. Londres, quando coloca a questão do pedágio, ter que pagar, né, pagar quase R$50 para entrar no centro de Londres, isso porque Londres é uma grande cidade europeia. Paris não tem isso, Paris parece que quer colocar o rodízio ou não, e outras cidades não se fala nisso. A cidade do México já é mais complicada. A cidade do México, pela formação dela, tem uma poluição muito forte. Então os carros ficam, muitas vezes, 2 dias sem ir para as ruas, e o pior, carro com mais de 8 anos não pode entrar. Carro com menos de 8 anos parece que ganha um ticket. Então você tem um carro com menos de 8 anos, um carro com 3 anos de vida, com motor ainda legal. Aquele que funciona selinho bem. que nem teve em São Paulo numa então, época, né? é uma medida até mais complicada que o rodízio, de proibir. Se você tem um carro velho, você não pode sair até o centro. Caramba, né? A discussão sensacional. é muito longa, muito interessante. É bem amplo. Na volta, eu vou fazer aqui mais um intervalo. Na volta a gente vai ouvir um pouco da população, porque a gente foi às ruas entrevistar. Não dá para fazer exatamente um data câmara, mas você fala em medida impopular, né? Não é tão impopular assim não, porque o pessoal de Guarulhos até está de acordo com o rodízio, para o meu espanto, inclusive, porque eu achava que seria impopular, assim como vocês acharam aí. Então a gente daqui a pouco vai ver essa entrevista aqui depois do intervalo. E poder finalizar o programa aqui também falando um pouquinho da questão ambiental, que é da questão inicial, né, do projeto pensado em São Paulo, e poder fechar essa Câmara em Pauta com mais essa questão de mobilidade. Acho que o estudo aí, essa hora pico é um estudo bastante legal para a gente estudar e se fazer. E se não é essa alternativa, e eu queria ouvir você, professor, depois do intervalo, que você não falou sobre isso, qual é a alternativa que Guarulhos tem para que as pessoas consigam andar na cidade em paz? Intervalo e já voltamos. De volta com Câmara em Pauta, falando aqui sobre rodízio de veículos na cidade de Guarulhos, ter ou não ter, eis a questão, aqui com a presença do Maurício Brinquinho, autor do projeto de lei sobre o rodízio aqui na cidade, com o Tiziano Neves Tavares, secretário adjunto de Transportes e Trânsito, e com o professor Marcos Timóteo Rodrigues de Souza, entre outras coisas, professor, pós-doutor em Transporte e Mobilidade Urbana. Bom, a gente foi às ruas também e ouviu o que a população de Guarulhos pensa a respeito do rodízio de veículos, e a gente vai ver o que disse a galera. Eu acho que é ruim, porque vai privar muita gente de andar de carro, né? Eu acho ruim. São Paulo, você vê, a gente não pode ir, tem restrições. Ixi, pra mim, sinceramente, é absurdo isso aí. Aqui em Guarulhos, eu nem não fazia a mínima ideia, não, é um absurdo. Você acha absurdo? Ó, Guarulhos, os caras têm que, na verdade, arrumar as estradas, mobilidade, e não ficar restringindo o nosso direito de ir e vir. É uma opinião minha. Acho que aqui em Guarulhos vai ser bem complicado fazer isso, viu? Porque apesar do trânsito ser assim, até as coisas se ajeitarem, vai demorar até a população aceitar, né? Como tudo, de mudança. E é uma mudança grande, né? Então, acho que vai ser bem complicado, mas boa sorte se ele conseguir, que acho que vai ajudar, né? Que realmente o trânsito tá difícil, principalmente na hora de levar para a escola e buscar, né? Seria bom um pouco menos trânsito, né? Eu aprovaria, seria legal. Você curte então a ideia? Lógico que eu curtiria, porque Guarulhos, mano, é muito trânsito, muito carro, seria uma boa mesmo. Eu acho que aqui em Guarulhos é bem complicado a gente tentar implantar esse rodízio de veículos, viu? Mas é uma boa ideia. É uma boa ideia porque a cidade cresceu muito, a população aumentou bastante
E, de fato, é necessário alguma medida nesse sentido. Eu não concordo não, tá louco, São Paulo já é difícil andar, imagina que eu, ainda mais eu que sou Uber. Não concordo. Olha, sinceramente, acho que não vai dar muito certo. Porque tem sempre as alternativas, caminhos alternativos, tem transporte público, acho que não vai ser uma boa ideia assim, não. Mas ele quer implantar na cidade inteira. Mesmo assim, sabe que brasileiro tem sempre um jeitinho para conseguir alguma coisa. Em termos de trânsito, a cidade está bem ruim mesmo. Eu acho que no caso do rodízio ele viria ajudar um pouquinho. Para a gente vai ser difícil, né? A gente se adaptar, a gente trabalha todo dia, então precisa do carro. Não sei, é bem complicado. É um pouquinho complicado, né? Porque a frota de veículo aqui em Guarulhos não é tão assim excessiva, entendeu? Em São Paulo é mais complicado, mas em Guarulhos eu acho que não há necessidade, não. Eu acho que não tem necessidade aqui em Guarulhos, né? Porque aqui as avenidas aqui são pequenas, não tem necessidade de rodízio aqui em Guarulhos. Note aí que eu tinha dito, né, vereador, que conversando com algumas pessoas, elas não se mostraram tão contrárias, e o VT às vezes mostra um pouco diferente, mas a argumentação é assim, não é que eu sou contra, é que eu não vejo necessidade pela quantidade de carros que tem em Guarulhos, pelas ruas de Guarulhos, enfim, os argumentos são os mais diversos. Então, uma coisa é você ser contra, outra coisa é você achar que não há necessidade de se implantar, né? Contra mesmo, as pessoas não se mostraram tanto contra assim. Algumas sim se posicionaram, outras até que não. Fica meio dividido mesmo, né? Não, André, mas o que acontece? Ali você tá perguntando direto para o motorista que está no carro, né? Pergunta para o motorista de ônibus, para o motorista de caminhão, pergunta para o passageiro do ônibus também, se vê a necessidade ou não vê. O que eu mais percebi ali é que as pessoas assim, não, é bom, mas lá em São Paulo, aqui ainda não. Por quê? Porque a gente ainda tem algumas restrições, às vezes não pensa, mas, pô, vou tirar o meu carro de mim. Como eu falei, a gente não impede, não tem nada a ver da sua liberdade de ir e vir. A liberdade de andar com um carro ou não, mas por uma necessidade maior, né? Isso, o professor também deu alguns exemplos de algumas cidades que não funcionaram, que não precisaram, mas as cidades são bem menores do que Guarulhos hoje, né? População, o número de carros, né? O crescimento dos carros em Guarulhos justamente é maior porque não tem rodízio, eu acho. Toda hora você está falando que vai beneficiar o cara que tem 2, 3 carros. Mas assim, primeiro, o professor já falou que aqui é 2 por 1, não é isso, professor? Já está igual São Paulo, 2 por 1. Então todo mundo já tem 2 carros aqui, cara. Dificilmente, né? Uma grande parte da população de Guarulhos já tem 2 carros. Mas o mais interessante de tudo isso, Leandro, professor e Tiziano, é realmente o que fez a discussão. Quando, novamente, eu vou insistir na questão que o governo tem que ser provocado para que ele faça, para que ele execute. Novamente a ideia da água lá no SECAP. Não tem caixa d'água no SECAP, não tem como armazenar água. Então não pode faltar água naquela região. Se a gente fizer um rodízio, automaticamente você vai ter que dar uma... Para você alcançar o rodízio, pode ser assim, você vai ter que fazer as faixas exclusivas. Eu acho que junto com a faixa exclusiva você tem que ter não só vias para você andar com a bicicleta, que seriam as ciclovias, mas você também tem que ter alguns lugares, por exemplo, a pessoa para chegar até o ponto de ônibus, às vezes ela com uma bicicleta ela chega mais fácil. Então teria que ter um bicicletário lá para guardar aquele ponto nos terminais de ônibus. Você tem que facilitar a pessoa, ao direito da pessoa ir e vir, e ela ter outras alternativas, né? E junto com isso, uma das alternativas, continuo insistindo, o rodízio, ele é um dos pontos para se discutir para que você tenha um transporte que flua mais e que você dê prioridade para o transporte público, não para as empresas. Empresa de ônibus, eu acho que ela tem as necessidades, mas isso são discussões a nível federal. Eu acho que elas, assim como o táxi tem, a gente acabou de falar agora há pouco, tem um incentivo para a compra da frota do táxi, as empresas de ônibus também precisam discutir isso, mas isso é a nível federal. Elas precisam discutir um incentivo na questão do óleo diesel, né, do biocombustível também, porque também na questão ambiental, estava conversando aqui um pouco antes, na hora do intervalo, os carros também, o progresso dos motores, né, o progresso do tratamento direto dos gases, já acho que tem alcançado bastante, né, a questão de proteção ambiental.
A questão realmente é de mobilidade. Eu tenho a visão, né? Penso, né? Que um dia nós vamos sair de casa e realmente, né, tem a cidade para. Você tem mais veículo do que rua. Você tem mais veículo do que acesso. Você não tem um espaço para bicicleta. Você não tem boas calçadas para que as pessoas andem nela. Então, Acho que aí você tocou num ponto que eu vou pedir para o Tiziano e para o professor comentarem, que é a mobilidade em si. Por exemplo, muito se fala em ciclovias, aqui tinha aquela no Bosque Maia ali, que era super curtinha, e não sei nem se hoje ainda é feito assim, mas ciclovia também mas aqui é uma domingos. ciclovia até de lazer, Não, a mas gente não precisa de ciclovia de lazer, a gente precisa de ciclovia de todo e aí o dia, professor né? vai me ajudar. Em países mais desenvolvidos, Holanda, Suécia, Dinamarca, há ciclovias, mas também quem pedala não pedala distâncias gigantescas para chegar ao trabalho, né? Você pedala distâncias curtas, mas acho que ciclovia pode ser uma possibilidade. Então vou jogar alguns argumentos para vocês poderem comentar também. Por exemplo, as motos estariam isentas do rodízio, certo? Sim, conforme São Paulo. Pelo projeto. Então, de repente, o cara pode comprar uma moto que é muito mais barata que um carro e vai usar, em termos de poluição ou não, de mobilidade, eu não sei o quanto... O motorista do Uber ali já complica, então, porque o motorista do Uber, quando tiver, é um carro comum. De mobilidade... Não é um carro com placa vermelha. De mobilidade, eu não sei o quanto prejudica. O uso do próprio Uber. Hoje as pessoas estão muito mais adeptas do Uber, que não deixa de ser um carro que vai entrar na cidade se a placa dele não for do rodízio e vai participar do tráfego da mesma maneira. Então, por exemplo, há alternativas. Só para eu concluir aqui, vereador, calma que eu estou colocando... Expondo argumentos. Também hoje tem um aplicativo que muita gente usa que se chama Waze, né? O Waze no celular hoje ele já tem uma possibilidade de mostrar o caminho por fora da rota do seu rodízio. Então quer dizer, você pode tirar o tráfego principal do centro, mas prejudicar o tráfego fora do centro. E aí também, se a via de Guarulhos não dá conta, não vai dar no centro nem fora do centro. São apenas pontos que eu estou colocando aqui para vocês. Então eu queria que Tiziano, professor, pudessem comentar sobre esses argumentos incentivar também. Rodízio de caminhões, esse eu acho que é permanente em São Paulo, né? Nos horários é permanente para todos os dias e placas. E aí tem os horários que eles são liberados ou não, porque o caminhão também prejudica um pouco. Fiquem à vontade. Incentivar o uso da moto eu acho muito perigoso, porque a maioria dos acidentes no trânsito hoje é com motociclistas, né? E aí você resolve algumas questões do trânsito a princípio, mas em questão de hospitais, é muita mutilação, os piores acidentes são com motos. Então tem que pensar bem nessa questão. Com relação aos veículos, seria na área central ou na área de rodízio, o próprio Uber aí é a saída para muita gente, que 2, 3 evitam o transporte público, né? O coletivo, talvez pelo tempo, né? Porque o Uber hoje pega você na porta de casa e leva até na porta do seu trabalho. Mas isso você também incentiva o uso do veículo nessa questão, né? Então, seriam mais veículos na rua, teria que limitar a quantidade desses veículos rodando na cidade. Não pode ficar uma coisa liberada, como é hoje, porque prejudica o transporte público, prejudica o trânsito e assim sucessivamente. Agora, na questão ambiental, que eu acho que é o fundamental no projeto de lei do vereador, na cidade de Guarulhos teria que ter uma análise real disso, né? Sim. Quantos veículos a gente tiraria da rua com o rodízio, né? Interfere nessa questão? Ou é o que o Leandro falou? Ele, em vez de passar pela área central, contornaria e a poluição está na mesma maneira, né? Mas eu ainda sou incisivo na questão, de incentivar o transporte coletivo, na questão das bicicletas também. De hoje boa qualidade, né? Na estação de trem que está vindo, tem um bicicletário lá, não sei se ainda a questão da liberação, a gente ainda está tratando essas questões, e aí a gente teria que criar rotas, né? Rotas ciclísticas, né? Para a população estar usando, apesar da malha viária não ser compatível, né, Estamos muito longe disso? Porque se você pegar a região central aqui, Tiradentes, até a prefeitura, 2 morros. Quem quer pedalar nesses 2, né, até o trabalho, para chegar no Secap? Mas aí você tem uma alternativa de você conseguir colocar, você colocar ciclovias para eles alcançarem o ponto de ônibus. Sim. Que às vezes a pessoa não sai daqui de casa para pegar um ônibus porque... vai chegar longe, então eu já vou de carro aqui e já vou embora. Então, você tem um bicicletário ali, você vai, encosta a bicicleta, pega o ônibus e sobe a rampa. Algumas cidades, até na questão de zona azul, né, tem já um incentivo da bicicleta, tem aquelas bicicletas para... Porque assim, olha, vocês falam de uma coisa do trânsito que não foi falado, mas hoje, Guarulhos é rota para fugir
do rodízio de São Paulo. Você tem aqui a Dutra, você tem a Fernão Dias, você tem a Trabalhadores, os Ayrton Senna. Eles passam por dentro de Guarulhos para poder desviar do rodízio de São Paulo. Então também seria uma forma de você deixar que esses carros que estavam na Dutra vão continuar na Dutra. O carro que está na Ayrton Senna vai continuar na Ayrton Senna, Fernão Dias continuar na Fernão Dias e não passar por Guarulhos Por dentro da para cidade. poder fazer algum corte. Professor, como é que Guarulhos anda? Então, várias coisas foram faladas. Você que vai fechar o programa, depois eu vou pedir as considerações de bem todo rápido mundo. que o vereador Maurício comentou sobre a entrevista, que o que ele viu é um detalhe legal, né? Foram entrevistadas pessoas dentro do veículo, era legal realmente conversar com pessoas andando, motorista de ônibus e tal, bem lembrado. O que o Tiziano falou aqui é interessante também da questão de sair do centro para outras áreas, essas outras áreas que seriam ocupadas teria acidentes, teria outros problemas fugindo do centro expandido, seria mais uma dor de cabeça. Vamos voltar lá. A mobilidade. O que é mobilidade? Primeira coisa. Primeiro, mobilidade, o estudo inicial dela era quantas viagens cada ser, cada indivíduo pode fazer. Então, se eu faço viagens ou a pé, ou de ônibus, ou de carro, mais vezes ao dia, eu tenho mobilidade maior que você. Se você tem uma pequena mobilidade, você sai menos vezes. O primeiro conceito é esse. Espera aí. Então, se eu posso sair mais vezes, eu posso sair de carro. Então, o que todo mundo aqui na entrevista comentou, e em geral as pessoas, é mexer com o direito de ir e vir e da forma que quiser. Isso é muito complicado, né? Eu quero ir em tal lugar de ônibus ou quero ir em tal lugar de carro. Isso é um detalhe muito complicado. Essa questão da mobilidade, quantas viagens faz por dia, foi por água abaixo no sentido que hoje existe um termo chamado mobilidade sustentável. O que é mobilidade sustentável? Você pode andar, mais que seja de transporte público. Então, comentando aqui, é o transporte público que vai te levar ao seu destino. Aí a pessoa que está com o veículo fala assim, ótimo, vai ter o rodízio, mas eu não tenho um transporte público bom. Então tem que melhorar o transporte público. Nessa conversa toda é muito estudo, muito debate, entra na questão econômica, na questão de segurança e na questão também psicológica das pessoas, né? De você colocar uma informação do nada para algumas pessoas que podem estar até mal informadas e saber achar que o rodízio é na cidade inteira, né? Seria sempre no centro central ou expandido. Outra coisa interessante é andar de bicicleta, como a gente comentou da morfologia da cidade em geral, andando por algumas cidades europeias, a gente acha que é tudo perfeito. É perfeito porque as vias são mais largas, os roteiros são mais curtos, mas ninguém anda de capacete certinho. Ninguém anda com a munhequeira, tudo certinho. Eu cansei de ver gente andando lá no centro de algumas cidades europeias, um senhor de quase 70 anos de terno, que for, com um guarda-chuva na mão, dirigindo com uma mão só. Certo? Cadê a segurança? Não tem, nem tem. E ele anda para tudo quanto é lado, e fora da faixa específica. E Ljubljana, na Eslovênia, que ganhou o título de cidade boa, anda para tudo quanto é lado e não tem multa para ele. E a mobilidade vai. Outra coisa interessante, Berlim, você está no centro de Berlim, andando por Berlim, que é uma grande capital mundial, você anda, tem metrô, tem ônibus, tem tudo para outro lado, você fala assim, por que as pessoas andam de carro em Berlim? Não precisa ter carro em Berlim. O metrô é 24 horas, ônibus para tudo quanto é lado e as pessoas andam também de carro. Tem isso também, né? Então, só para não fugir do assunto. Então, aqui, existem coisas ligadas a... Está claro para todo mundo, né? Que tem que melhorar o transporte público, vamos lá, está claro isso. Mas tem outra coisa, atividades diárias que não precisa sair de casa. Então, tem algum trabalhador, foi entrevistado ali um arquiteto, um engenheiro, um profissional, que não precisa ir ao trabalho. Então ele já não vai, ele vai ser um a menos que vai ter que ficar em casa trabalhando com a sua internet. Então tem muitos empregos de forma indireta que eu não vou precisar ir até o local. Home office. Então isso tem outra questão interessante, é outra pesquisa, né, que vai ser englobada nessa questão. Eu não precisar sair para ir tal local, eu já tiro o meu carro, eu não vou ser eu que vou atrapalhar. Último detalhe, rapidinho e tal, claro. Eu até estou conversando com o pessoal, com meus alunos, eu vendi meu carro faz 4 anos, eu não ando mais de carro. Eu ando só de ônibus. Eu moro em Guarulhos, dou aula na UNG lá, e não ando mais de carro. E não lembro como faz para dirigir carro. Eu ando de ônibus e a pé para tudo quanto é lado. E estou tranquilo, estou achando legal esse circuito. Precisa melhorar muita coisa, mas eu faço meus circuitos na chuva, no sol, tranquilo. Dá para melhorar, mas faço meus roteiros. Né? Acho que você citou coisas importantes aí. Berlim, que tem metrô o tempo todo, né? Acho que todo mundo queria um transporte público assim. É óbvio que uma hora ou outra você vai usar o carro, mas seria bem menos, talvez, claro, do que o necessário. E o home office, que muita gente acha que é um serviço de folgado, que ninguém trabalha, é qualidade de vida para todo mundo.
Senhores, vou pedir as considerações finais de vocês e antes deixar a última provocação, na verdade é mais uma constatação minha, né? Na verdade, se você quer ver as pessoas todas apoiarem o rodízio, é simples. As pessoas são consumidoras, elas gostam de ser tratadas como clientes e terem os benefícios. Dá um desconto no IPVA e fim de papo. Acabou. Duvido, se você não der um desconto no IPVA, que não se apoie o rodízio por você circular um dia menos em que município for nesta vida. Maurício Brinquinho, obrigado. É mais um ponto. Muito obrigado, Leandro. Eu acho que o debate... Obrigado, Tiziano, professor e a todos que estão aqui presentes para que esse programa aconteça. É importante o debate, realmente, né? Você está falando do IPVA, né? Você citou IPVA. Então, se a gente tiver um transporte público, que você tenha condições para que as empresas tenham um ônibus melhor, que você tenha condições que os trabalhadores trabalhem menos e tenham menor estresse, se você tiver uma passagem que seja de acordo com o que a gente possa pagar, que não adianta, se eu vou pagar R$ 5,70, R$ 7, R$ 6, eu prefiro ir com o meu carro, porque eu ponho o mesmo tanto de gasolina, eu vou gastar. Então, você também tem um problema aqui, que a população, às vezes, nem sempre a população está em primeiro lugar, né? Uma passagem do valor hoje que tem, não adianta. O cara vai comprar moto, vai ter mais problemas de segurança, Tiziano, porque a gente tem uma passagem que ela não atrai o consumidor, não atrai o cliente a usar o ônibus. Para fechar, vereador, que eu estourei 5 minutos já. Então, muito obrigado, espero estar aqui nas próximas e obrigado a todos que estão aqui presentes. Valeu, desculpa te cortar, mas é que eu já estourei bastante mesmo, o programa ele é bem Deu curtinho, pra perceber. Mas a gente vai fazer ainda outros debates a respeito, que eu acho assunto importante. Tiziano, valeu. Agradeço o Leandro, agradeço o vereador, amigo meu. Sim, muito. Esteve essa semana visitando a gente lá na secretaria, o professor Marcos pelos esclarecimentos. Questão da passagem, vereador. É o que, para pagar o sistema, a passagem, infelizmente, tem que ser esse valor. Talvez com incentivos na frota de ônibus, em outras questões, a gente consiga reduzir o valor da passagem. Mas do jeito que foi implantado o sistema, né, das linhas troncos, para pagar o custo da passagem, não tem outra forma no momento. Estamos viabilizando novas linhas e outras. A gente pode debater. Começa agora e vai até amanhã de manhã. Talvez em outra oportunidade, mas agradeço o vereador, agradeço o Leandro. Valeu, Tiziano. Eu espero ainda um dia estar vivo para ver a população ser realmente beneficiada em alguma coisa nesse país. Professor, obrigado. Obrigado a você, Leandro, primeiramente, ao vereador que abriu essa oportunidade desse debate, que é bem legal, vereador. Obrigado ao Tiziano pelo aprendizado aqui, o que acontece, que é muito complicado trabalhar com o setor público, né? É difícil. E dar um toque para todo mundo, se pode mostrar aqui, a nossa universidade, a UNG... Segura ele paradinho aí, isso. Vai fazer agora, do dia 26 ao dia 28, um trabalho, um seminário de ciências exatas, no Teatro Adamastor, né? Um congresso multidisciplinar, com bastante debate interessante, que pode entrar muitas coisas do que a gente conversou aqui. Um convite a todos aí para do dia 26 ao dia 28 do Teatro Adamastor. Maravilha. Recado dado, muito obrigado aos 3 participantes, obrigado a você por ter ficado com a gente espera ter ajudado aí pelo menos fazer um recorte mínimo desse debate e claro, a gente vai ampliar aqui na medida do possível. Muito obrigado, continue então na nossa programação. A gente se vê numa próxima. TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania.